Boa tarde, então, a todos. Como a Maria havia falado, meu nome é Leonardo Hatpa, eu sou atualmente estagiário aqui do laboratório, estudante do curso de graduação de Engenharia Mecânica, e eu vou seguir o módulo 1 aqui, então, apresentando os princípios básicos do sistema e o funcionamento do sistema também, assim como as componentes de carga que o sistema apresenta para a gente após cada um dos testes. Então, uma breve agenda aqui de como vai ser feita essa apresentação. Eu vou falar um pouco dos componentes do dinamômetro, né, falar um pouco mais sobre a unidade de absorção de potência, que ela consiste basicamente em como que se lê o sinal da célula de carga, como que é feito o controle do sistema, os valores medidos e apresentados pelo software, algumas considerações sobre as medições de carga, como as componentes de carga de inércia e de cargas parasitas, e componentes dos valores de carga indicados. Então, vou começar aqui. Vou pegar um apontador. Aqui a gente tem um esquemático do dinamômetro, não é exatamente igual ao dinamômetro que a gente tem ali embaixo. Alguns componentes estão um pouco fora de lugar. Na verdade, essa correia sincronizadora aqui, no nosso caso, ela fica mais aqui perto da célula de carga, enfim. Mas aqui a gente pode já colocar logo de início, né? São dois conjuntos de rolos, até como a Maria estava falando agora por último. Um conjunto trator, que passa diretamente, transfere diretamente a força das rodas do veículo para a unidade de absorção de potência, que faz a leitura da célula de carga. Essa unidade de absorção de potência, ela é basicamente um sistema eletromagnético que exerce a carga contrária ao movimento do veículo, e ela faz uma leitura numa célula de carga presente ao lado dela, separada em relação ao eixo do dinamômetro por um braço de comprimento conhecido. O outro conjunto de rolos é um conjunto de rolos inertes, e ele serve principalmente para providenciar ou favorecer o correto alinhamento das rodas do veículo, né, e assentamento no sistema. A gente tem também, entre os rolos aqui, a gente vai ter um sensor de efeito Hall, relacionado a uma roda dentada de 60 dentes, que é de onde sai o sinal de velocidade dos rolos. E além disso, também existe um sistema de ar comprimido, relacionado a uma válvula solenoide, que faz o travamento dos rolos para o correto posicionamento do veículo, entre outras situações. Então aqui a gente tem uma imagem do dinamômetro ali embaixo, sem as suas proteções, né? Ele está aberto basicamente. Os dois conjuntos de rolos, a gente vê aqui os rolos tratores, os rolos inertes, a correia de sincronização dos eixos. Esse rolo trator ele vai diretamente para a unidade de absorção de potência aqui, que ela lê o sinal de uma célula de carga que está apresentada aqui, através desse braço, né, a distância entre o centro do eixo em relação à célula de carga. A gente lê a leitura de força na célula de carga e então sai no valor de torque. E a partir disso a gente pega o torque, bate com o sensor, a velocidade lida pelo sensor que está por aqui, eu já vou apresentar outra foto, e descobre a potência. Vou fazer um outro anexo aqui já, depois eu vou falar um pouco mais sobre uma outra configuração de dinamômetro normal, mas aqui a gente tem dois slots, digamos assim, porque a empresa que produz esse dinamômetro, né, a Mustang, ela disponibiliza diversas configurações diferentes para os seus dinamômetros. O nosso seria o mais simples, digamos assim, mas também existem versões em que esse dinamômetro vem com um volante de inércia adicional. Ele ficaria aqui, ao lado da PAU, que é a unidade de absorção de potência. E além disso, também poderia haver um dinamômetro 4x4, e para que isso ocorresse, então, existiria aqui um prolongamento do eixo e outra correia sincronizadora, que passaria justamente por essa abertura aqui, para conseguir sincronizar os rolos da frente com os rolos de trás, que provavelmente estariam em outra estrutura mais atrás. Aqui mais uma foto mais próxima da unidade de absorção de potência, como eu já havia explicado. Aqui o nosso sensor de efeito Hall, com a roda dentada de 60 dentes. Essa montagem aqui fica exatamente entre os dois rolos, né, da esquerda e da direita, como dá para ver aqui.
a célula de carga, que eu tinha mencionado anteriormente, conectada ao sistema elétrico do dinamômetro. E aqui a válvula solenoide que controla a entrada de ar comprimido para o travamento dos rolos, quando é necessário posicionar o veículo sobre o dinamômetro. Então, falando um pouco mais da unidade de absorção de potência, aqui é um esquema da montagem dela. A gente tem o estator aqui em azul, que seria a caixa externa desse sistema, que a partir da fixação dela, quando o dinamômetro está tentando frear o veículo, esse freio, de certa forma, passa essa força pelo estator e chega até a célula de carga, exercendo força sobre a célula de carga. Em amarelo temos as bobinas, são 8 bobinas, 2 rotores, que são feitos de um material condutor elétrico, mas não condutor magnético, e os outros sistemas de fixação. Aqui já vou ressaltar então que o freio que o dinamômetro exerce sobre o eixo, ele é baseado em correntes parasitas, pelo efeito das correntes de Foucault, e é basicamente uma transformação da energia cinética que o rolo possui em energia térmica, Porque, como vou mostrar daqui a pouco, eu acho, deixa eu ver aqui o próximo, já aqui um esqueminha de como funciona basicamente esses freios de Foucault com correntes parasitas. A gente tem o enrolamento das bobinas aqui, e essas bobinas elas são dispostas de forma que o enrolamento delas, a bobina ao lado possui um enrolamento inverso da bobina anterior, e ao serem alimentadas com um valor conhecido de corrente, elas geram um polo norte numa das bobinas e polo sul na bobina adjacente. Isso cria um campo magnético que passa pelos rotores, e ao girar os rotores, ao movimentar os rotores, existe uma variação nesse campo magnético. E através então das leis de Faraday-Lenz, a gente consegue avaliar que ao variar esse campo magnético, passando por esse material que é um condutor elétrico, é induzido um segundo campo magnético no rotor, e essa indução desse segundo campo magnético equivalente ao primeiro leva à aparição de correntes parasitas, como mostradas aqui em amarelo. E as correntes parasitas, como elas encontram uma resistência do próprio material, elas esquentam, digamos assim, e acabam por transformar a energia cinética de rotação dos rotores e do eixo em energia térmica, dessa forma freando o movimento. Ok, passando um pouco mais à frente, então, em relação ao controle do sistema, a gente tem outro esqueminha aqui. O controlador do dinamômetro de chassis, ele recebe um sinal de feedback de 2 sensores principais, que são o encoder, seria o sensor Hall de velocidade, e o valor de força medido na célula de carga. Através do feedback desses 2 sistemas, o dinamômetro faz a leitura de quais são os parâmetros de atuação instantânea do sistema, passa as informações necessárias em relação à corrente aplicada às bobinas do controlador elétrico do dinamômetro, e esse então vai aplicar uma carga ao eixo. Essa carga vai ter que passar pelos mancais, pode ou não passar por volantes de inércia, caso o dinamômetro possua, até chegar aos rolos do dinamômetro então, e realmente frear o veículo. Ok. A partir disso, então, como que a gente faz para conseguir considerar quanto de potência, quanto de força está sendo medido no dinamômetro? Essa carga que o veículo faz no rolo, ela possui 3 componentes principais. Esses componentes podem ser divididos entre a carga necessária para promover a aceleração dos rolos, e aqui tem a ver com a inércia do sistema, a perda de potência que o veículo tem para conseguir movimentar os componentes do dinamômetro, principalmente nos mancais. E após essas duas, então, só aí a gente tem a carga medida na unidade de absorção de potência e na célula de carga. Então, não basta simplesmente fazer um ensaio, fazer um teste lá embaixo, ler a medida que a célula de carga está recebendo e adotar esse como o valor final, porque, na verdade, tem que ser considerado mais 2 componentes, que são justamente
as cargas de aceleração, quando o rolo está sendo variada a velocidade do rolo, e a carga parasita que a gente perde simplesmente para conseguir movimentar o sistema inteiro. Sobre as cargas de aceleração, então, elas são baseadas justamente na inércia dos componentes. E aqui a gente tem um esquema, basicamente, dá para avaliar a partir da energia cinética do sistema. O sistema tem uma massa conhecida e também um momento de inércia conhecido para cada componente. Por exemplo, para o rolo existe um momento de inércia conhecido, para o eixo existe um momento de inércia conhecido, para os rotores também existe um momento de inércia conhecido. Então é calculado já de fábrica o momento de inércia equivalente de todo o sistema, né? E ao multiplicar esse valor por 1/2 e pela velocidade angular ao quadrado, a gente consegue calcular qual é a energia cinética do sistema. Agora, quando o veículo está atuando em uma velocidade constante, essa energia cinética é constante. Quando a gente precisa mudar a velocidade do sistema, então existe uma variação na energia cinética. Essa variação, por sua vez, ela pode ser calculada através do momento de inércia equivalente multiplicado pela aceleração angular do eixo. Se a gente avalia uma aceleração angular instantânea aplicada ao eixo, então esse cálculo vai resultar em uma componente de momento aplicada ao eixo. Então, avaliando essa componente de momento que a gente transfere para o sistema rotativo, a gente consegue avaliar, por exemplo, o torque que o veículo está exercendo sobre as rodas. De que forma? O veículo exerce um torque sobre as rodas e esse torque, aqui, sem considerar ainda cargas parasitas, ele vai ter duas componentes. Justamente o momento relacionado à variação da energia cinética dos componentes rotativos do dinamômetro e o resultante que vai ser medido na célula de carga, como mostra essa equação aqui também. Essa componente de variação da energia cinética dos sistemas rotativos do dinamômetro, ela é, como eu vou mencionar posteriormente, avaliada como potência de aceleração. Por quê? Aqui eu tinha falado que se avaliar essa variação de aceleração, variação de velocidade, instantaneamente, ela corresponde a um valor de momento. Agora, se a gente considerar que essa variação de velocidade está acontecendo durante um certo período de tempo, é facilmente calculada a potência necessária para variar a energia cinética de um valor x até um valor x mais um delta, né? E aí, a partir disso, a gente tem justamente uma componente de potência de aceleração desse sistema. Essa componente de potência, vale mencionar, ela não vai ser lida pela unidade de absorção, não vai ser lida pela célula de carga, porque ela está sendo totalmente absorvida apenas pelo movimento dos rolos. Aqui, uma aplicação para esse tipo de efeito é justamente a montagem de dinamômetros que vem com um volante de inércia acoplado à célula de carga e ao freio. Porque dessa forma, ao se adicionar um volante de inércia à configuração do dinamômetro, a gente consegue diminuir a força necessária que o sistema do dinamômetro tem que exercer sobre o eixo. Porque durante uma grande aceleração, se eu não tivesse um volante de inércia, todo o freio que eu tenho que realizar na aceleração extra, né, ou em cargas muito altas, tem que ser realizado pelo freio do dinamômetro. Com o volante de inércia acoplado, grande parte dessa potência que o veículo está entregando aos rolos, ela acaba sendo relacionada referente à movimentação do próprio volante da inércia. Vale ressaltar que antigamente, nos dinamômetros mais antigos, era mais comum essa ocorrência de terem grandes volantes de inércia junto. Atualmente vem sendo, digamos assim, subutilizado, né? Mais comum, por exemplo, como o nosso, que não possui volante de inércia e só um sistema de freios. Às vezes a gente consegue ver também alguns modelos de dinamômetro que tem mais de uma unidade dessas, né? Uma unidade elétrica, uma no lado esquerdo, no lado direito e outra no lado esquerdo, por exemplo. Ok, então o próximo termo que a gente precisa considerar, a avaliação de potência, são justamente as cargas parasitas. Essas cargas parasitas, como eu havia falado, é justamente a resistência que o sistema possui naturalmente, né? Para te conseguir colocar ele em movimentação, é necessário exercer uma força estritamente para isso.
E essas perdas, elas são devidas a atrito e também a efeitos fluidodinâmicos da camada de óleo nos mancais. E para a gente conseguir estimar essas perdas, é realizado um processo muito similar ao que a Maria apresentou, que é utilizado para desaceleração livre do veículo em rodovia, como coast down, por exemplo. Aqui no dinamômetro a gente pode fazer a mesma coisa. Por quê? A gente pode acelerar o veículo e o dinamômetro, e aqui antes de eu explicar, eu vou fazer outro adendo. No nosso caso, como a gente tem um dinamômetro que não é um dinamômetro ativo, é necessário fazer esse tipo de avaliação, não exclusivamente do dinamômetro, mas do sistema do veículo, juntamente com o dinamômetro. E aí a gente vai avaliar perdas nos mancais, tanto do dinamômetro, como nos elementos rotativos do veículo também. O ideal é ter um dinamômetro ativo, acelerar ele por si só e deixar ele desacelerando, e aí a gente vai ter um valor exclusivo do dinamômetro, e a partir disso a gente consegue colocar qualquer carro em cima e usar a mesma curva parasita. No nosso caso não é possível, então para cada novo carro cadastrado, é necessário fazer uma análise da curva parasita desse sistema, do carro em especial com o dinamômetro. Como que é feito então esse processo? O veículo é acelerado até uma certa velocidade, por exemplo, 120 km por hora. A partir disso, a transmissão do veículo é colocada no neutro e todo o sistema do dinamômetro e do veículo ele é desacelerado naturalmente. Então não existe freio através do dinamômetro sendo aplicado, nem freio do veículo e nenhuma marcha engatada. O veículo está no neutro. Ou seja, para que realmente esteja ocorrendo a desaceleração do veículo, algo tem que estar atuando, Tem que estar havendo alguma força aplicada a todo esse sistema. Essa força é justamente as forças de perdas por atrito e nos mancais. E uma maneira de avaliar essa força, como no coast down também, que se faz para o veículo inteiro, é avaliando a energia cinética de rotação do sistema, que é justamente, de maneira análoga a potência de aceleração, uma relação entre o momento da inércia equivalente do sistema e nesse caso, desaceleração angular do eixo. Aqui, uma curva de exemplo só, isso é uma curva característica parasita, que foi realizada ali no dinamômetro, e dá para ver já que ela é muito parecida com as curvas de resistência ao rolamento que a Maria tinha mostrado. Outra coisa que vale ressaltar é que esse tipo de curva ele é realizado antes ou previamente qualquer outro teste que venha a ser realizado. E ela referencia para cada um dos valores de velocidade do veículo uma potência ou força característica. Ou seja, como que o dinamômetro, o sistema vê isso após um teste? O teste então vai ser feito, vai ser avaliada a potência que a célula de carga está medindo, a potência de aceleração, e em cima disso vai ser somado a potência característica para cada valor de velocidade que o veículo desempenhou durante o teste. Ou seja, às vezes, aqui, naturalmente, em alguns momentos, principalmente no início, que a gente começou a operar o dinamômetro, a gente meio que não dava muita bola para a curva parasita e tal, dava uma desconsiderada, mas para ter valores realmente confiáveis, valores com a maior precisão possível, para qualquer carro, qualquer novo carro que vai ser testado, tem que ser feita uma curva parasita característica dele, porque essa curva parasita, essa componente de carga parasita, ela está presente em qualquer tipo de teste. Não interessa se for um teste de simulação veicular ou não, Essa curva parasita sempre vai estar e o sistema tem que conseguir compensar o valor correto de potência em cima do valor medido pela célula de carga. Apresentadas essas componentes, então, agora eu vou falar de todas as opções que o sistema dá de valores de torque e potência após a realização de um ensaio. Antes disso, só salientar novamente que, através dos sensores, que são o sensor de frequência de rotação do eixo e a força aplicada na célula de carga, são só dois sensores que o sistema utiliza, justamente a célula de carga e o sensor de velocidade. A partir desses dois valores, ele calcula
todos os outros parâmetros apresentados. Claro que considerando também massa do veículo, massa do dinamômetro e o momento da inércia do sistema. Então aqui em negrito as três que eu já havia falado, né, o torque e ou potência medidos na célula de carga. Aqui o UAP seria a unidade de absorção de potência. Em inglês pode aparecer depois PAU, né, que é o Power Absorber Unit. O torque potência parasita, que foi o último que eu falei. O torque potência de aceleração, esse tá todo mundo já está apresentados. Além desses, o dinamômetro também apresenta um componente de torque potência estático. O torque potência total no eixo, né, no eixo do dinamômetro, o torque potência no motor e o torque do motor com a correção das condições ambientes. Aqui então são as fórmulas que o software utiliza para relacionar isso. Então, a potência, pode ser o torque também, mas aqui eu vou me referir só como potência para simplificar. A potência lida pela célula de carga, somada à potência parasita, é indicada no dinamômetro como potência estática, porque desconsidera qualquer aceleração que o rolo esteja sendo imprimida ao rolo. Essa potência estática, somada à potência de aceleração, dá então a potência total no eixo do dinamômetro. Essa potência total, e aqui vai uma grande observação, o sistema do dinamômetro, por si só, ele não aplica nenhuma eficiência mecânica ou eficiência de transmissão relacionada à transmissão do veículo. Então, ele assume que a potência total que ele está lendo, né, que está no eixo do dinamômetro, é igual, tem o mesmo valor da potência total no motor. Isso se estende ao torque também, com uma diferença só básica, que para mostrar o torque total no motor, ele considera o torque total no eixo e faz apenas a conversão em relação à relação de velocidades, a velocidade nos rolos sobre a velocidade no motor. A partir disso, ele nos informa qual seria o torque total no eixo, sem aplicar nenhuma conversão de eficiência de transmissão nesse processo. E então a potência e torque totais do motor corrigidas, né, pelo fator de correção, que é o weather correction, né, são simplesmente esse valor anterior de potência total do motor ou torque total do motor, multiplicado pelo fator de correção das condições ambientes que ele calcula. Aqui um pouco mais ilustrativo, então, o que seria o torque e potência estáticos, né? Já estou apresentando aqui uma das janelas comuns do dinamômetro, que vai ser abordada mais a fundo posteriormente no próximo módulo, que é onde a gente visualiza os gráficos e resultados dos testes que foram feitos. Para ilustrar esse cálculo do dinamômetro, eu carreguei aqui um teste que era realizado em velocidade constante. Então, principalmente nesse trecho aqui, né, começou a uma certa velocidade constante, que teve mais um pouquinho de aceleração. Mas foi aqui, basicamente, que o veículo conseguiu atingir a velocidade constante. Antes disso, estava sendo feita a aceleração do veículo para atingir a velocidade alvo, né? E a primeira coisa que dá para salientar aqui é que o valor de potência parasita, como eu havia comentado antes, ele é diretamente ligado à velocidade que o veículo está desempenhando. Desse modo, essa curva de potência parasita que está em verde aqui, ela possui o mesmo comportamento, digamos assim, da curva de velocidade, como pode ver pelo gráfico. Aqui em azul, a gente tem a curva de potência que está sendo lida através da célula de carga. E aí vale um grande ressaltar que a célula de carga, ela quase lê o valor zerado de potência por um bom período de tempo. Ou seja, essa aceleração, esse aumento de velocidade, ele é praticamente excluído da célula de carga. Por isso que não pode simplesmente ler o valor que está sendo apresentado pela célula de carga e achar que esse é o valor certo, né? Aqui a gente pode ver que só no aumento de velocidade tem um grande aumento de carga parasita, por exemplo, que tem que ser contabilizado. A célula de carga, por sua vez, ela vai ler valores mais altos, principalmente aqui, logo depois que o veículo estabilizou, porque nesse teste, após a estabilização na velocidade alvo, o acelerador ainda estava fornecendo carga além do necessário,
para o dinamômetro, né? Então aqui teve um excesso de carga que posteriormente foi corrigido até chegar-se no valor de potência desejada para essa velocidade alvo. Deixa eu passar para o próximo então. Sabendo esse então, só para ressaltar novamente, o valor de potência estática que o dinamômetro nos fornece é justamente essa soma, né? A curva parasita, como mostra aqui, pega essa curva em azul, que está sendo lida pela célula de carga, soma essa curva em verde e aí resulta nessa curva em vermelho. Essa curva em vermelho segue para esse slide, onde eu vou mostrar então agora o torque, a potência total. É o mesmo teste, com a velocidade constante, a potência estática que tinha sido mostrada antes, e agora aqui em azul está sendo plotada a potência de aceleração. E agora vale ressaltar então que nos momentos em que a velocidade tende a ser constante, como o teste pedia, essa potência de aceleração ela está sempre com pequenos ruídos, mas sempre em torno de zero, porque os rolos do dinamômetro estão sempre a uma velocidade constante, não tem variação de energia cinética, então não tem potência de aceleração. Essa potência de aceleração ela é medida justamente nesses períodos de aceleração em que estava sendo trocada uma velocidade para outra. E como aqui, outra coisa que vale ressaltar, essa aceleração tinha um valor praticamente constante, dá para ver que esse valor de potência de aceleração, durante esse período, foi praticamente constante. Só subindo um pouco no final, onde aqui, se analisar mais de perto, dá para ver que a inclinação, né, ou seja, a magnitude de aceleração era maior. Somando a potência estática que a gente tinha apresentado antes, em vermelho, com o gráfico da potência de aceleração em azul, a gente tem esse gráfico em verde claro, que é a potência total que está sendo entregue ao eixo do dinamômetro. E essa potência total, sim, é um resultado bastante confiável, porque é, com certeza, o valor de potência de eixo, né, que está sendo entregue pelas rodas do veículo. Vale ressaltar aqui que essa componente de potência de aceleração ela é bastante ruidosa. Como a gente pode ver aqui, tudo bem, a velocidade não estava muito bem fixa aqui, né? Teve uma pequena variação, provavelmente estava sendo corrigido a velocidade alvo. Mas ainda assim, ela já apresenta bastante picos aqui, né? O gráfico está com a escala iniciando em zero, mas se colocasse em escala negativa, iria observar picos e vales sempre em torno de zero, gerando esses ruídos nessa linha verde também. A partir disso, se o operador deseja fazer um teste em condição de operação estacionária com velocidade constante, pode ser favorável considerar apenas o valor de potência estática, porque aí a gente desconsidera esse termo de aceleração, que como pode ver aqui, quando está sendo operado o veículo em velocidade constante, ele sempre varia em torno de zero. E ao considerar apenas a potência estática, como dá para ver pela linha em vermelho aqui, a gente tem muito menos ruído na saída, né, nos nossos resultados. Ele resulta num valor de potência muito mais constante. Só que, claro, essa avaliação tem que ser bem pensada, tem que ver se faz sentido, e porque senão a gente pode acabar desconsiderando valores grandes como mostrado aqui, né? Essa discrepância entre a potência estática nesse período de aceleração e a potência total. Aqui então, a conversão, a partir de calculado a potência e torque total no eixo do dinamômetro, agora a gente quer passar isso para o motor, né? Como eu falei antes, em caso de potência, esse valor é o mesmo, porque o dinamômetro não considera nenhuma eficiência de transmissão. Para o torque, ele varia de acordo com as relações de velocidade. Então aqui essa linha constante em preto é a linha que apresenta o valor de relação da velocidade do motor com a velocidade dos rolos. E essa constante, a gente vai apresentar melhor depois, ela vem do cadastramento da velocidade do motor do veículo previamente à realização dos testes. É uma forma de informar o dinamômetro qual que é a referência de velocidade do motor. Por exemplo, o dinamômetro vai ter a velocidade dele
vai estar girando as 3.000 rotações do rolo, e enquanto o veículo, o motorista vai estar vendo que a velocidade do motor do veículo está em 2.000 RPM. A gente informa isso para o dinamômetro e ele resulta nessa relação, né? Que é uma constante porque é simplesmente uma calibração em uma marcha conhecida. Ou seja, como aqui, nesse caso, essa constante de relação de velocidades era superior a 1, né, a velocidade dos rolos estava maior do que a velocidade do motor, o torque do motor acaba sendo inferior, né? O torque do motor aqui, total, é o vermelho, enquanto que o total torque do dinamômetro em azul. Então, através dessa relação de velocidade, é feita essa redução de torque, calculada qual seria o torque equivalente no motor, novamente, desconsiderando qualquer eficiência de transmissão. Em verde aqui já apresentando já o valor de torque com fator de correção da temperatura, que eu vou mostrar acho que no próximo slide. Isso. Além de apresentar então esses valores de total torque para o motor e total power para o motor, o sistema do dinamômetro também ele aplica as correções através das condições ambientes previstas pela norma SAE J1349. E essas correções são basicamente para conseguir normalizar os testes realizados entre diferentes dinamômetros e diferentes locais, né, diferentes condições ambientes. Porque quando se varia temperatura ambiente, pressão ambiente, umidade, ou até mesmo a altitude de onde está sendo feitos os testes, o desempenho do veículo provavelmente vai ser diferente. Então, existem essas normas, por exemplo, a SAE, que eu tinha mencionado, ou a ISO 1585, que tentam justamente normalizar para conseguir estabelecer uma comparação entre os testes. Um ponto que deve ser ressaltado, essa tabela que eu coloquei aqui, ela é um pouco mais recente. Então, a norma que está aplicada no dinamômetro é a SAE J1349 de 1990, e lá, então, no sistema, ele aplica a temperatura de referência de 298 Kelvin, assim como a ISO 1585, e não essa de 302 que está mostrada aqui na tabela. Essa correção, então, ao calcular o fator de correção por temperatura, o software apresenta esses valores corrigidos como uma simples multiplicação entre o valor calculado multiplicado pelo valor de torque e potência do motor que eu tinha apresentado anteriormente. Um fato que pode ser bem confuso aqui e é necessário uma certa atenção maior, como o sistema aplica uma norma, que é uma norma da SAE, essa norma considera que para o cálculo do fator de correção deve ser considerado 85% de eficiência mecânica do veículo. O problema é o seguinte, o sistema do dinamômetro em si, ele não aplica, como eu já havia falado várias vezes, não aplica nenhuma eficiência mecânica ao converter potência e torque do dinamômetro em potência e torque do motor. Esse valor de 85% de eficiência mecânica que está presente lá embaixo no software para quem conferir, ele está relacionado apenas com o fator de correção das condições ambientes, porque assim a norma determina. Só que essa consideração dentro do fator de correção não é suficiente para dizer que foi aplicado 85% de eficiência mecânica em cima do valor de torque e potência do motor. Então, vale uma boa atenção a esse ponto. Aqui em relação à potência, então, com o fator de correção por temperaturas na linha preta aqui, né, é um fator próximo de 1, mas menor de 1, 0,990 mais ou menos. E então vai resultar em um valor de potência resultante, né, que é o Engine Power Total com Weather Correction em vermelho, pouquinho menor do que o Total Power lido para o motor, que está em azul. E aqui junto eu gostaria de salientar que foi colocado aqui em verde a potência total do dinamômetro, mas para ilustrar que ela é igual à potência total do motor, ela nem aparece aqui porque ela está justamente atrás dessa linha azul. Então, um resumo geral do que foi apresentado aqui.
como que o dinamômetro pega? Ele pega os sinais de velocidade e aceleração angular dos rolos, através do sensor de velocidade. Pega a força e torque na célula de carga. E através desses dois sinais, né, através do sensor de velocidade e aceleração, é calculada instantaneamente a potência e torque da aceleração, ou seja, no momento da realização do teste, de acordo com a aceleração que está sendo imprimida aos rolos, é calculada a potência e torque da aceleração. Através da aceleração também, do sensor de velocidade e aceleração, é calculada a potência e torque parasita. Essa, porém, é compensada, porque ela é medida anteriormente a qualquer realização dos testes e simplesmente tem o seu valor somado, compensado ao final. E através da relação de velocidade e aceleração dos rolos com o torque na unidade de absorção de potência, calcula-se a potência e também o torque relacionados ao valor medido na célula de carga. Ao somar esse valor medido com a célula de carga com a potência e torque parasita que foi medido inicialmente, a gente tem a potência e torque estático, que desconsidera qualquer variação de velocidade do rolo, qualquer variação da energia cinética. Ao somar esse valor com a potência e torque de aceleração, a gente tem a potência total, então, de eixo, que vai ser igual à potência total do motor. Em relação ao torque, vai ser aplicada a conversão de velocidades, de acordo com a velocidade do motor e velocidade dos rolos. E a partir desses dois valores de potência e torque total do motor, é multiplicado então pelo fator de correção de temperatura e se chega na potência e torque total do motor com o fator de correção. Sobre o problema de não ser aplicada nenhuma eficiência de transmissão. É complicado simplesmente chutar algo, né, e estimar sem ter uma boa noção. Pode resultar em valores não muito precisos. Nesse sentido, se não se tem noção da eficiência de transmissão do veículo, é aconselhável utilizar a potência e torque total de eixo, porque essa é um valor bastante preciso, digamos assim. A gente consegue dizer que naquele momento, claro, naquelas condições ambientes e tal, tudo bem, não está sendo aplicado o fator de correção aqui, mas naquele momento, a potência e o torque de eixo que o veículo estava entregando nas rodas é esse que está sendo apresentado no Total Power e Total Torque. Uma outra opção é, quando se tem uma boa noção de qual a eficiência de transmissão do veículo, então o aconselhável seria pegar essa potência total de eixo, aplicar a eficiência de transmissão conhecida e então calcular externamente qual seria a potência e torque do motor, pegar juntamente com essa potência e torque do motor calculado externamente o valor de correção de temperatura que o dinamômetro calculou e também externamente ao sistema fazer essa multiplicação. E então vai ser considerado a eficiência de transmissão que o dono do veículo conhece, em cima do valor de roda que estava sendo medido, e o fator de conversão, de correção por temperatura que o dinamômetro calculou, em cima do valor correto, daí, com a correta aplicação da eficiência de transmissão. Esse módulo, então, encerra aqui. Quem tiver alguma pergunta, tanto aqui na sala quanto no Meet, pode mandar pelo chat e a gente responde. O professor Mário falou no chat, então, que parte do ruído pode ser dependente da aplicação do próprio sistema de controle. Sim, isso foi algo que eu acabei não comentando. Isso, o controle PID do dinamômetro, ele não é muito estável, digamos assim, e apresenta bastante ruído durante a realização dos testes. Então, qualquer uma desses termos de potência que dependam do correto controle de velocidade ou de carga do dinamômetro pode apresentar ruído, sim, né, devido ao PID do sistema atuando. Exatamente. Agora o professor adicionou que não necessariamente é ruído, na verdade é exatamente a variação do controle do dinamômetro, né? Porque ele, digamos assim, ele fica freando e soltando, não consegue manter exatamente constante a velocidade ou o torque, e aí tu fica variando entre valores superiores e inferiores do valor alvo que gostaria, né? Se alguém mais tem outra pergunta?
O Lincoln tá com o olho esbugalhado aqui. O professor está falando... Desculpa, professor, a gente está sem fone aqui. Se o senhor quiser vir aqui fazer alguma consideração a mais no microfone? Eu queria que tu só aproveitasse e comentasse para eles. Tá, beleza. Se vai fazer um ensaio ali, a gente comentou diversas variáveis a observar. O ensaio de potência normal, tá? Qual variável a observar? Ok. O ensaio de potência normal, ele vai ser também um pouco mais explicado posteriormente, mas depende do método de frenagem aplicado. O sistema do dinamômetro permite que o veículo seja frenado para a realização do ensaio de potência através de uma simulação veicular, e aí leva em consideração os coeficientes de road load que a Maria apresentou, mas geralmente ele é realizado em uma aceleração constante. Por exemplo, é setado qual que vai ser a velocidade do motor inicial do teste e a velocidade do motor final do teste. E a partir disso, o controle do dinamômetro vai atuar, frenando o dinamômetro dentre esses dois valores definidos em um tempo definido. Ou seja, aplicando um freio constante para que o veículo percorra essa faixa de velocidade no certo tempo. Quais componentes de potência e torque estão atuando nesse momento, então? A potência parasita, com certeza, a velocidade vai estar variando, então para cada valor de velocidade vai se ter um valor de potência parasita, e a gente conseguiu ver pela curva que quanto maior a velocidade, maior a potência parasita. Então, a cada nova velocidade, o sistema do dinamômetro vai compensar a potência lida pela potência parasita. Também, a potência de aceleração vai ser bem importante nesse sentido, porque a aceleração numa curva de potência ela é bastante alta, então ele vai estar considerando justamente essa variação da energia cinética dos rolos, e também vai ter a componente de potência que está sendo lida na célula de carga, né, que é a potência que suplanta tanto a parasita quanto a de aceleração. Então, praticamente todos os dados têm que ser muito bem colocados em relação a curvas de potência. Tem que ser feita a curva parasita de forma correta no início, porque a compensação dela é bastante importante. E em relação à massa também, principalmente se for fazer essa curva num modo de simulação veicular, massa e coeficiente de resistência ao rolamento também são importantíssimos. E dentre essas outras coisas, não sei se é mais ou menos isso que o senhor estava perguntando. É o total power, exatamente, que é a potência na roda, que seria o ideal. Se quer plotar, fiz uma curva de potência, quero ver qual que é o valor que saiu. Abre a interface de visualização dos resultados e carrega o total power e o total torque, que vai ser o dado de potência e torque de roda diretamente. Isso vai ser apresentado mais tarde também, mais especificamente. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que dá para fazer uma breve pausa para tomar uma água aí no banheiro, e depois a gente volta com o módulo 2. Beleza? Então tá. Retomando aqui então, só fazer uma ou duas ponderações que foram comentadas agora no intervalo. É só separar bem o que é a carga parasita e o que é o road load, né? Apesar de eles serem semelhantes, como eu citei, serem realizados ensaios de desaceleração, o que é o road load é para ensaios de simulação veicular, que tu quer aplicar o freio no dinamômetro, simulando que a rodovia iria frear naturalmente, né? Com tanto a resistência ao rolamento dos pneus quanto o arrasto aerodinâmico do ar. E a carga parasita é exclusivamente do sistema do dinamômetro e do veículo, não tem nada de arrasto aerodinâmico nem nada, são duas coisas separadas. E outro ponto que eu acabei me esquecendo de colocar é que essa carga parasita, existe uma curva parasita padrão que veio originalmente com o dinamômetro, que pode ser utilizada com uma boa estimativa. Então, se o operador não está com muito tempo de sobra para tentar fazer uma carga parasita nova, nem sempre é muito necessário, porque, por exemplo, em ensaios de curva de potência, onde a principal componente de potência aplicada no ensaio é a potência de aceleração,
pode ser utilizada a carga parasita padrão do rolo, do dinamômetro, que não vai se ter uma perda muito significativa de potência. O valor ainda vai ser bastante fiel ao que está acontecendo por ali. Então, a partir disso, eu vou passar novamente para a Maria, que vai começar o módulo 2 aqui da nossa apresentação. E vamos seguir.